Vamos aos fatos em primeiro lugar. Após a demissão do general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, o governo aderiu de vez à instalação de uma CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro. O esforço agora é para conseguir não só a maioria, como também os postos mais importantes e decisivos dessa comissão. Ao vivo de Brasília, os detalhes com a repórter Tainá Farfan. Boa noite, Tainá. Oi, William. Muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, o governo teve que mudar a rota e a narrativa por aqui no Congresso Nacional. Enquanto a base afirma que a oposição deu um tiro no pé, a oposição afirma que a instalação dessa CPMI vai ser a chance de mostrar que o governo tem sim culpa no cartório. Depois dos vídeos divulgados aqui pela CNN, pelo nosso colega Leandro Magalhães, alguns líderes, em especial de centro e de direita com quem eu conversei, afirmaram que a instalação dessa comissão parlamentar mista de inquérito é irreversível. Hoje nós vimos publicamente o presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmando que vai sim ler o requerimento de instalação dessa comissão na próxima quarta-feira, dia 26. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, veio a público e disse que a base governista tem que ir para cima e domar a narrativa dessa comissão parlamentar mista de inquérito. E como isso vai acontecer, William? Tem que conseguir maioria nessa comissão, inclusive já dialogando desde já com aqueles blocos que foram formados por aqui. Hoje também já começou uma disputa nos bastidores entre o PT e o PL pela presidência dessa CPMI e também pela relatoria. A base governista vai ter que atuar e tentar brecar, em especial, a atuação do PL, que é o principal partido, a principal sigla de oposição do governo. Então, o governo tem pelo menos duas preocupações muito grandes por aqui, né, William? A instalação dessa CPMI, que foi refutada por meses pelo governo, e como ela impacta no andamento das pautas consideradas vitais para o governo por aqui, essas pautas econômicas, em especial o arcabouço fiscal que chegou aqui essa semana. E líderes com quem eu conversei já afirmam que aquele prazo de 10 de maio que foi anunciado por Arthur Lira para aprovação aqui na Câmara dos Deputados já deve ser muito difícil de ser alcançado com a instalação dessa CPMI já na semana que vem. Bom, William, mais uma informação, mais um desdobramento dessa história é que amanhã a gente deve ter uma oitiva, um depoimento às 9 horas da manhã na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília, do general Gonçalves Dias, que ontem pediu demissão do Gabinete de Segurança Institucional. E nessa oitiva, ele deve explicar o porquê daquela postura dele revelada nos vídeos, que foi considerada, inclusive, por aliados do Palácio do Planalto, como uma postura passiva em relação aos criminosos e também em relação aos seus subordinados. É isso. Volto com você no estúdio, William. Obrigado, Tainá. Boa noite para você aí em Brasília. E lá em Brasília, o nosso Daniel. Daniel, dois pontos que a Tainá deixou para nós aí no ar. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro é o seguinte: como é que o governo está se organizando para dominar alguns dos postos-chave nessa CPMI? E o segundo, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, quanto que isso prejudica o esforço de aprovação, de votação, de tramitação de outras matérias de relevo do ponto de vista do governo e da sociedade em geral também. Bom, que tal está montada a tropa de choque para tomar conta da CPMI? Bom, William, em primeiro lugar, hoje ficou absolutamente claro, vamos ter uma CPMI dos atos de 8 de janeiro. O próprio presidente Rodrigo Pacheco do Senado, num evento em Londres, deixou absolutamente claro que na semana que vem ele vai fazer a leitura e vai ser instalada a CPI. Muito bem, como vai ser essa CPI? Geralmente, quem apresenta o requerimento e colhe as assinaturas entre os parlamentares, que neste caso foi o deputado do PL do Ceará, André Fernandes, também tem, por tradição da casa, presidir a CPI. Ocorre que André Fernandes, um deputado de primeiro mandato aqui em Brasília, ele também está sendo investigado nos inquéritos. Ele teve um pedido de inquérito aberto pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, não só por ter convocado manifestantes no dia 6 de janeiro, na antevéspera dos atos, como também por ter postado uma foto, de um armário completamente vandalizado com a inscrição do nome Alexandre de Moraes, no dia 8 de janeiro, na invasão da Suprema Corte, e com a seguinte legenda: quem rir vai preso. Não tem nada de engraçado nisso. E isso demonstra um pouco a hipocrisia com que a oposição trata o assunto. O bolsonarismo, queira ou não,
foi também responsável por incentivar essas manifestações. Então, existe um grande duelo ali pela presidência que, ao contrário da tradição, provavelmente não irá para o autor do requerimento, e a relatoria. O certo é que vamos ter nomes da tropa de choque, tanto da oposição quanto do governo nessa CPMI. E o segundo ponto, que é a tramitação dos demais projetos, arcabouço fiscal pode perder um pouco o time, pode tomar um pouco mais de tempo. Só para separar, organizar nossos assuntos, senão a gente vai começar a tratar de muita coisa ao mesmo tempo. Eu venho para a questão da tramitação na sequência, depois de Raquel e Caio. E a pergunta, no fundo, é a mesma, Raquel. Em que medida você identifica nos esforços políticos do governo uma ampla capacidade de tomar conta da narrativa, para usar a expressão que a Tainá empregou na participação dela ao vivo? William, acho que eles vão ter muita dificuldade. E acho que eles tentavam evitar a CPMI exatamente por conta disso. E aí, não sei se é só uma questão de narrativa. A narrativa para o governo, ela não é tão difícil de fazer. Ela era totalmente favorável ao governo, porque, afinal, foi a extrema-direita, apoiadores do bolsonarismo que quebraram e vandalizaram o prédio, a Praça dos Três Poderes. Só que no Congresso não basta só a narrativa, você precisa dos apoios. E acho que esse é o grande nó. E por isso o governo tentava evitar tanto a CPMI, porque ele sabe o quão frágil é a sua base. Então, isso é o que eu venho ouvindo ao longo de toda essa semana. Porque foi engraçado essa semana, né? Porque você teve um esforço grande para adiar a leitura do requerimento, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fazendo ali um malabarismo, dizendo, olha, não deu, não teve acordo, etc. e tal. E depois uma virada de chave a partir das imagens. E o governo embarcando Vamos a esse ponto que você levantou, completamente, então, e o Pacheco mudando de posição. Ele ficou vendido ali na história, né? Usando a tua expressão, um grande nó. Saber se tem suficiente tropa de choque para alcançar o que se pretende alcançar, que é dominar a CPMI. Consegue? Eu acho que se organizar direitinho a articulação, consegue. Eu não vejo um cenário tão catastrófico assim hoje. Por quê? Porque é uma CPI mista. O governo tem um controle muito bem amarrado do Senado, que são 15 senadores, então consegue, nesse bloco de 15, ter uma maioria, indicar 11 dos 15. Pelas composições dos blocos ali do Senado. Na Câmara, o cenário é mais complexo. Vai ter os indicados do PT, da federação ali dos partidos de esquerda, vai ter os indicados do PL, a gente já sabe a posição de cada um. O nó, a chave para ele ter a maioria, vai se dar principalmente no bloco do Arthur Lira, que é o maior bloco da casa, 175 deputados. Porque mesmo no outro bloco é bem governista, aquele bloco de 142 deputados que tem partidos com ministérios, MDB, PSD. Então, a chave da maioria, ela estará com o Arthur Lira. E né? Porque o Arthur Lira que vai... E o que ele quer? Eu não vejo o Arthur Lira ali tão disposto hoje a explodir o governo. Não vejo essa disposição. Claro que tudo pode mudar, posso estar errado, pode ser um desastre, né? Mas, assim... Eu acho que tem na memória do Palácio do Planalto, pegando o Palácio do Planalto enquanto instituição, a CPI da pandemia. E o erro que o governo Bolsonaro fez de permitir que a oposição montasse uma maioria. Hoje, no desenho do Congresso, se contar um por um, no mínimo tem um empate ali dos 594 parlamentares. Então, se organizar, se preparar, se articular bem com o Arthur Lira, porque é tudo matemática, as 30 indicações. É por tamanho de bloco, por tamanho de partido. Então dá para saber as peças quais são. Agora a peça-chave ali será o Arthur Lira, mesmo numa composição até menor, porque você tem mais blocos ali na Câmara. Daniel, vamos voltar ao ponto onde eu interrompi instantes atrás, que se refere à tramitação de outras matérias relevantes do ponto de vista, inclusive do ponto de vista do país como um todo. Você começava o seu raciocínio e ele se, digamos, adequa ao que a Tainá vinha dizendo, que as tramitações estarão prejudicadas pela CPI?
Eu acho que a gente comumente cai numa armadilha de pintar o cenário negro ou pintar o cenário branco e esquecer dos 50 tons de cinza aí. A gente fala em arcabouço fiscal, em reforma tributária, que são os grandes projetos deste governo, pelo menos para 2023, e não se trata só disso. Eu acho que tenho a impressão sincera de que esses projetos até têm um ambiente mais propício para avançar na casa, tanto na Câmara quanto no Senado, e principalmente porque eles têm um certo endosso ali dos partidos de centro-direita e de oposição ao governo Lula. O que eu acho que complica mais é a tramitação de medidas provisórias, de projetos de lei. Então, você pega ali, por exemplo, uma medida provisória como a primeira deste governo, que é da reestruturação da esplanada dos ministérios. Ela vai deixar de passar? Não, provavelmente ela vai ser aprovada. Agora, com que concessões? Se você tem uma CPMI te pressionando o tempo todo e onde você precisa gastar seu capital político, você tem ali bancada ruralista, por exemplo, William, que está disputando e está pressionando demais. É um assunto menor, mas está pressionando demais para que INCRA e Serviço Florestal vão de volta para o Ministério da Agricultura. Eles inclusive, foram para outros o Conab ministérios. Também, né? E Conab, desculpa, também. eu falei INCRA, Conab e Serviço Florestal sejam devolvidos para o Ministério da Agricultura. Um governo que está ali acuado, pressionado por CPI, precisa gastar seu capital político nessa comissão, você acha que vai comprar briga com a bancada ruralista com isso? Então, são essas pequenas derrotas que tendem a preocupar mais o governo. Se o COAF vai voltar para a Fazenda ou se vai ficar no Banco Central, se a FUNASA vai acabar ou não. Não vejo tanto risco para arcabouço fiscal e para a reforma tributária, mas essas votações tidas erroneamente como menores, essas sim preocupam. Você sugere uma ótima reflexão, Daniel, que é saber qual é o tamanho desse capital político. Você acabou de dizer, o governo vai gastar um bocado do capital político atuando dentro da CPI, é o objetivo declarado, e se arrisca a ter que sofrer uma série de derrotas em outras matérias que parecem desimportantes, mas não são, Raquel. William, acho que o Daniel está correto, acho que fica tudo mais difícil, a energia fica muito mais dispersa. Sinto no arcabouço fiscal um comprometimento muito grande do Lira e uma pressão também muito grande do setor privado em geral, do setor financeiro. Acho que tem um consenso importante na sociedade, entre o empresariado, de que a gente precisa de alguma bússola. Podemos discutir aqui, já discutimos várias vezes se é a bússola correta ou não, mas que a gente precisa. Agora, a reforma tributária, que sim, eu acho que ela está mais amadurecida, que é uma das chances importantes que o Brasil tem de aprovar essa reforma, não é um jogo fácil. É um jogo de muitos interesses, de muitos lobbies, muitos setores contrários, o próprio setor agropecuário, o setor de serviços. Quando você tem uma CPI drenando as suas energias, esse embate certamente vai ficar mais difícil. Caio, quantas divisões tem o governo, para usar a linguagem militar? Quantos batalhões táticos tem o governo? Se a gente fala, usando a expressão do Daniel, de capital político, e a da Raquel, de energia política. Qual o tamanho disso? William, vamos pegar, tem uma expressão que a gente usa bastante na política, que é a teoria da cebola, né? As camadas que vão se desfazendo, tem um núcleo central e elas vão se desfazendo. Você tem um eixo central, que é Palácio do Planalto /PT, e conforme você vai se distanciando desse eixo central, você vai colocando outras camadas ali de movimentos sociais, que a gente vai tratar bastante disso daqui a pouco. Isso é um instrumento importante para o bem e para o mal, para o governo, e um governo do PT costuma se posicionar muito em relação às questões dos movimentos sociais, as demandas. E eu vejo ali esse centro político que está no governo, mas é dúbio em relação à operação política. Mas é um eixo de poder importante, porque numa hora dessa, se a gente pegar os 9 ministérios que foram dados ao PSD, ao MDB e à União Brasil, são ministérios diretamente relacionados ao Congresso Nacional, ministérios que a gente chama de ministérios pagadores de emendas,
né? E se nós somarmos ali esses 3 partidos, dá mais ou menos 150 deputados, por aí. Ou seja, numa hora de fazer composição política e de tentar ter uma maioria numa comissão parlamentar de inquérito ou mesmo nas comissões mistas de medida provisória, esses ministérios, esse núcleo de poder, ele se desloca de um Palácio do Planalto vermelho, petista, com os 4 principais ministros filiados e com história no Partido dos Trabalhadores. Na hora do vamos ver, esses 4 ministros, eles têm uma bancada deles de 69 deputados, que é o tamanho da bancada do PT, é uma bancada grande, mas não é majoritária, nem mesmo o campo político da esquerda é majoritário ali. Na hora quem vai fazer essa diferença vão ser esses ministérios pagadores de emendas, né? Então é forte o número de divisões. Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. William, sabe, eu acho que é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção na formação dessas CPIs, claro, a CPMI do 8 de janeiro, mas também a CPI do MST, que talvez a gente trate depois. Sim, na esse sequência. ponto são os blocos, os blocões partidários que se formaram, especialmente esse bloco engendrado por Arthur Lira na semana passada, porque ele é um pouco Frankenstein. Ele tem União Brasil e tem PSB, tem PP e tem PDT de esquerda. Então, quem que vai sair? Que nomes que vão sair daí? Se a gente falar do União Brasil, é um União Brasil mais comprometido com o governo ou é um União Brasil mais oposicionista? Daí vão sair alguns nomes, mas podem sair tanto nomes que ajudam a oposição quanto nomes que façam uma maioria para o governo. Acho que vai ser interessantíssimo de ver quem que sai desses blocos. E o grande perigo nessas nomeações dos 2 blocos vai ser o perfil independente, né? O perfil que estou do lado do Brasil, porque esse perfil na hora do vamos ver, de votar uma convocação do Gonçalves Dias, de votar Flávio Dino, né? Que a oposição vai querer convocar, esse perfil você não vai saber como vai julgar. Caio, importantíssimo é esse ponto, porque aí a gente vai ver situações daqui 2, 3 meses em que será que o governo, para evitar uma convocação desagradável de um ministro ou de algum aliado, terá que ceder ali numa emenda de um projeto ou de uma MP importante? É isso que eu falava na primeira intervenção aqui, William.